Olá! Ainda em férias aqui na cidade de Ubatuba. Perdoe minha liberdade de aparecer assim sem camisa. Sol gostoso, sol bonito. Um dia lindo e que talvez dê praia, né? Nem sempre eu vou na praia. Eu venho aqui realmente para descansar e nem sempre vou à praia. Mas enfim, eu quero hoje conversar com você sobre o perdão. Pense comigo. O céu, as pessoas que têm o privilégio, a alegria, a convicção de ir para o céu, têm duas características em especial. Elas foram perdoadas e elas perdoam. Isso mesmo. É interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus Cristo nos ensinou o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e tenta conversar com ele. Se ele aceitar, ganhasse a teu irmão. Mas se ele se recusar, chama 2 ou 3 testemunhas e volta a conversar com ele. Se ele então se arrepender e entender a situação e demonstrar genuinamente arrependimento, ganhasse a teu irmão. Mas se ele ainda se recusar e manter o coração endurecido, coloca-o diante da igreja e a igreja julgará a situação. Pense a respeito disto. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo em que os valores bíblicos, o que as escrituras sagradas ensinam, têm sido interpretados de várias maneiras e têm sido relativizadas. Pense comigo. Você que é líder de alguma forma na igreja, ou já foi líder, você que frequenta uma igreja cristã, você conhece os dogmas da Bíblia Sagrada, o que a sua igreja, a igreja que você frequenta, acredita e ensina? Quando alguém desobedece às escrituras sagradas, há pecados que são facilmente identificáveis, não há muito o que procurar interpretar. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então o adultério, por exemplo, só para ficar num que é bastante fácil de identificar, é muito claro o que acontece. E a igreja deve ter uma posição muito clara quanto a isto. Agora, a igreja que você frequenta tem uma atitude, tem uma posição quanto a isto? A Bíblia Sagrada é levada em consideração? Eu me ponho a pensar sobre isto. Há anos e anos atrás, no início, quando eu comecei a me quando eu me converti, né, quando eu comecei a frequentar a igreja, quando Jesus Cristo me alcançou por amor, eu me lembro que nos cultos de Santa Ceia, nos reuníamos e os irmãos com o coração quebrantado iam à frente. E na época não era nem batizado ainda, mas eu lembro que as pessoas no momento da ceia, eu ficava ali em temor e tremor, e eu via as pessoas indo à frente, pedindo perdão uns aos outros, pedindo perdão a Deus, participando com temor e tremor da comunhão, do cálice e do pão da ceia do Senhor. Havia um sentimento de temor e tremor. E quando pecados eram identificados, os pastores procuravam tratar com muito amor, com muito carinho, mas em muitas vezes tinham que ser duros e disciplinar como um pai disciplina ao filho. E os pastores, por vezes, chamavam a pessoa à frente, era exposto, era colocada a situação, a própria pessoa muitas vezes confessava, pedia perdão, a igreja perdoava e a vida seguia. E a igreja era curada, transformada, abençoada. Com o decorrer do tempo, também vi pessoas que, quando confrontadas, se rebelavam, abandonavam a igreja, iam embora, mas seguiam com as suas vidas. E o que nós vemos hoje? Hoje, se nós fizermos o que lá em Mateus 18 diz: eu vou até meu irmão, eu como pastor, eu, Flávio Nilton, como pastor, e digo: irmão, o irmão traiu a sua esposa, o irmão descumpriu os preceitos das escrituras sagradas, está errado, o irmão precisa se arrepender, e ele se recusar, então eu levo um diácono, uma diaconisa, alguém, conversamos com essa pessoa novamente. Se ela ainda se recusa e eu cumprir o que diz a escritura, o que diz os estatutos da igreja a qual eu sou o servo, a qual eu sirvo, e levar a pessoa à frente, disciplinar, informar a igreja: olha, o irmão fulano está disciplinado porquanto está em flagrante de adultério, eu corro o risco dessa pessoa me processar por ter exposto a vida dela, processar a igreja por intolerância, e aí vai, não quero aqui seguir mais adiante. Ou seja, há um confronto terrível entre o que a Bíblia ensina, em que o amor de Deus ensina que nós devemos fazer, e aquilo que as pessoas hoje
tem como correta. Muitas vezes o errado passa a ser considerado correto, considerado certo, porque as pessoas dizem: como que o expuseram dessa maneira? Eu, como pastor, particularmente tive que lidar com uma situação em que um homem, pai de 2 crianças, uma mulher também com filhos, estavam envolvidos em adultério. Ele era um líder muito influente na igreja, ela despontava como uma pessoa bastante carismática, com liderança também, e aí, em flagrante de adultério, no momento da correção, disseram: não, o senhor não pode nos expor dessa maneira, isso é vergonhoso, vai envergonhar nossos filhos, vai nos envergonhar. E eu disse a eles: a vergonha é o pecado, a vergonha é estar em pecado. Tratar o pecado é como tratar uma doença, ignorá-la só faz aumentar. Enfim, eu quero dizer para você, olha, a Bíblia continuará sendo a verdade única na qual eu acredito, e eu espero que você também acredite. Lembre-se sempre que Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus 18 também, que devemos perdoar sempre, até 70 vezes 7, como ele respondeu para Pedro, de uma forma dizendo que não há limite para o perdão. Agora, o perdão, ele é concedido por Deus mediante o arrependimento sincero e genuíno. A igreja não tem como saber quando há arrependimento sincero e genuíno, mas a igreja consegue observar os frutos decorrentes do arrependimento. Vamos orar? Bendito, santo e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo eu quero orar a Ti nesse momento e pedir: nos ajuda a sermos íntegros e sinceros, nos ajuda a sermos corretos em nossas atitudes, nos ajuda a corrigirmos e a aceitarmos a correção, nos ajuda a pedir perdão e a também perdoarmos, porque somente assim herdaremos o reino dos céus. Assim como o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso: perdoai aqueles que lhes ofendem, que pecam contra vocês, assim como o vosso Pai nos céus os tem perdoado. Porque se não perdoardes aqueles que vos ofendem, também vosso Pai não vos perdoará. Em nome de Jesus eu oro por todos que me ouvem e me assistem. Amém, Jesus. Olha, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Seja perdoador. Lembre-se, o amor é o que o amor faz.